Tem muita gente por aí que pensa algo como: ah, eu não sou disciplinado, eu nunca vou conseguir mudar. E se você pensa parecido com isso, você está errado. Você não precisa ser disciplinado, você precisa ter disciplina, criar disciplina. É bem diferente. E talvez você não tenha percebido isso até agora, mas o meu papel nesse vídeo aqui é te explicar a função dessa disciplina, como criar uma motivação para ter isso de fato na sua vida e passar um exercício muito prático para que você comece a organizar a sua rotina e parar de viver no caos super desorganizado. Meu nome é Felipe Capuzzo, eu sou psicólogo clínico e eu trabalho diariamente com pessoas que têm uma vida virada de cabeça para baixo, totalmente sem direção, e que junto com a terapia eu consigo ajudar essas pessoas a se organizarem com mais clareza, entender seus objetivos e conseguir construir uma rotina que seja fácil de aplicar, com uma sequência de atividades realizáveis e alcançáveis e de maneira sem gerar mais prejuízos emocionais desagradáveis. Então, se você cansou da sua falta de constância no trabalho, nos estudos, na academia, na dieta, nos seus relacionamentos, em qualquer área da sua vida, vem comigo que eu quero organizar a sua vida e começar a mudar essa sua rotina que está totalmente zoneada a partir de agora. E a gente precisa começar pelo início, entendendo por que disciplina, por que uma rotina organizada é importante. E tudo se resume na palavra previsibilidade. O nosso cérebro precisa de uma previsão das coisas que vão acontecer. Ele precisa ter uma certeza de que a sua rotina vai estar formada de uma certa forma para que não haja surpresas desagradáveis. Sabe aquele momento que você está mais ansioso porque você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, porque você não sabe o que vai acontecer lá para frente? É um sinal do seu cérebro entendendo que, cara, você não tá com disciplina, você não tem nada previsível na sua vida e, portanto, você vive um estado de ansiedade constante. E quebrar esse padrão vai ser muito importante, porque a falta da previsibilidade faz com que altas taxas de ansiedade aconteçam, uma preocupação constante e duradoura vai também estar permanecendo na sua cabeça e você vai ficar agitado, cansado, não consegue ter prazer na vida porque todo dia é um dia diferente. Todo dia é um dia mais confuso que o outro e aí você não consegue ter nenhuma calmaria no meio dessa tempestade, desse caos todo. Então ter disciplina significa ter previsibilidade. Anota aí no seu caderninho, anota aí, eu espero, anota, isso é importante. E já de antemão, se você começou a ouvir o que eu tô falando aqui, começa a pensar coisas como: isso não é pra você, isso não vai dar certo, você nunca consegue realizar nada direito. Eu fiz um outro vídeo aqui no canal tem um tempinho sobre autocrítica, sobre autocobrança, que eu acho que nesse vídeo vai ter algumas coisas que vão poder te ajudar nesse caminho da disciplina e da motivação para ter uma vida mais tranquila. Mas bem, entendido o papel da previsibilidade, a gente precisa entender, então, por que você não consegue ter isso? Por que você, mesmo querendo, não consegue colocar em prática? Então, o que está acontecendo no seu ambiente que está te deixando cada vez mais distante de uma academia todos os dias, de um trabalho mais constante, de algo nesse sentido? E para entender isso, é importantíssimo a gente entender que certos comportamentos vão ter consequências de curto prazo e outros consequências de longo prazo. E isso é muito estudado, né? A gente tem vários estudos que relatam esse tipo de coisa e o estudo mais clássico nesse sentido de recompensa de longo e curto prazo é um estudo que colocou várias criancinhas ali com um marshmallow no prato delas, um marshmallow só, e elas tinham a seguinte regra: se elas esperassem 5 minutos, elas poderiam comer 2 marshmallows. Se elas comessem aquele marshmallow que estava ali, aquele único marshmallow, elas só receberiam um marshmallow. Considerando racionalmente, você pensa: pô, 5 minutinhos, dá para esperar para receber esse marshmallow. Mas o que a maioria das crianças fez foi comer o único marshmallow. E elas não receberam 2, elas receberam só um. Ou seja, elas ficaram mais suscetíveis a uma consequência de curto prazo em vez da consequência de longo prazo, de esperar os 5 minutinhos para ganhar 2 marshmallows. E é justamente isso que você faz na sua vida todos os dias. Ao procrastinar para não ir na academia, ao ignorar que você tem que estudar, e você fica apenas preso nessas consequências de curto prazo, ignorando as consequências de longo prazo, sejam elas negativas ou positivas para ti. Tá, o que você faz com essas informações? O que dá para realmente colocar na prática para mudar esse tipo de coisa e aumentar a sua motivação para ter disciplina? Antes de explicar isso, eu quero falar que você se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo é uma ótima consequência de curto prazo para mim e a longo prazo vai me deixar muito feliz e muito contente, porque eu vou continuar motivado a criar mais vídeos desses aqui no YouTube. Então já se inscreve no canal,
me ajuda aí, que vai ser uma força enorme. Eu já agradeço vocês de antemão. Então, bora continuar. Então, de forma resumida, o que a gente tem aqui é: a gente precisa de uma rotina, de uma disciplina para criar previsibilidade. A falta dela pode gerar ansiedade, preocupação, remorso, medo e por aí vai. E a gente tem consequências de curto prazo que são normalmente mais fortes do que as consequências de longo prazo. Certo? Agora eu quero que você pegue tudo isso e faça um exercício prático agora mesmo, enquanto eu tô falando, vai pausando e vai anotando, porque isso vai ser importante. O objetivo desse exercício é fazer com que você crie clareza das consequências de curto prazo e de longo prazo, tanto as positivas quanto as negativas. Vou te dar um exemplo. Imagina que você quer ter disciplina para ir para academia, ficar fortão, maromba, botar o shape em dia, diminuir seu peso corporal, ou enfim, só ganhar saúde mesmo. Não importa por que você está fazendo isso, mas você quer colocar em dia a sua ida para academia. Escreva esse objetivo, essa disciplina, enfim, escreva esse alvo para você. Quero ir para academia 4 vezes na semana. Escreve isso aí. Depois você vai colocar quais são as consequências de curto prazo positivas para você ir para academia. E aí você vai começar a pensar coisas como: você vai se sentir bem, você vai se sentir que concluiu uma atividade importante, você vai sentir que você está conseguindo colocar seus objetivos em dia. Perfeito. Agora, quais são as consequências positivas a longo prazo de você ir para a academia? A longo prazo você vai ganhar músculos, você vai conseguir diminuir seu peso corporal, você vai conseguir autonomia, ou vai se sentir melhor no seu corpo, ou vai diminuir problemas de saúde que você possa ter, uma diabetes, uma pressão alta, qualquer coisa nesse sentido. Então você fez as consequências de curto prazo e de longo prazo positivas. Agora, quais são as consequências de curto e longo prazo negativas? As consequências de curto prazo negativas de você não ir para a academia é você se sentir mal, você continuar com dores, você sentir que a sua vida tá parada, você vai provavelmente continuar num ciclo de tristeza ali, caso você perceba continuamente que você não tá indo, você quer ir, você não faz. Então, olha como essas consequências de curto prazo são negativas, são coisas que você não quer ter na sua vida, eu imagino. E no longo prazo, quais são as consequências de você não ir na academia hoje? É talvez continuar com uma doença que vai impactar a sua vida, é você continuar acima do peso, é você não conseguir estar próximo de, sei lá, seus filhos ou de alguém importante porque você não consegue ter força física para isso, ou a mais longo prazo ainda, quando você for velhinho, você vai ter problemas ali para se mexer, problemas nos ossos, problemas nos músculos, porque você não foi na academia hoje, ou porque você não está fazendo esse tipo de movimento atualmente. E uma coisa importante que eu não disse: quando você não vai para academia, você está evitando algumas coisas importantes também, que são consequências de curto prazo. Como, por exemplo, você está evitando de sentir dor, você está evitando sair de casa porque você não gosta de sair de casa, você está evitando pegar uma chuva porque está realmente chovendo para você ir para academia, você está evitando coisas que seriam prejudiciais para você, mas ao mesmo tempo você está perdendo possibilidades de coisas melhores ainda. Percebe que existe um balance entre você tá evitando situações negativas, mas ao mesmo tempo você está perdendo a chance de coisas muito positivas, de possibilidades na sua vida que só acontecem quando você faz a atividade que você precisa fazer. Então percebe que existe um termo aqui, uma coisa difícil de entender, não é fácil. Então toda vez que alguém me pergunta: cara, por que eu quero fazer um negócio, eu não consigo fazer essa parada, mesmo sabendo que é importante para mim? Por causa disso, porque você tá mais preso a consequências de curto prazo e não de longo prazo. Entender isso vai ser muito importante. Então, esse exercício aí vai te dar essa clareza, vai te dar essa mentalidade do que você tem que fazer. Isso vale para tudo, para parar de beber, parar de fumar, para conseguir sair de casa, para sei lá, cara, qualquer coisa aí. Coloca nos comentários o que você quer colocar, quais são os seus objetivos, que eu quero saber também e tentar te comentar alguma coisa para ver se eu consigo te ajudar. E aí, por fim, eu quero que você faça a lista e se imagine daqui a um ano. Imagina que daqui a um ano você conseguiu colocar em prática exatamente o que você quis fazer. Então você realmente foi para academia durante um ano, 4 vezes na semana ou mais. Como que você se sentiria? Como que você estaria a sua vida? Você estaria melhor, estaria pior? Se imagina, pensa comigo aqui rapidinho, mentaliza isso com você agora, daqui a um ano você fazendo tudo o que você tem que fazer, como estaria a sua vida? Melhor, pior, da mesma forma? Isso talvez dá um gás também a mais aí para você fazer a sua disciplina acontecer. E eu sei o que você vai falar, você já está digitando aí que você tem uma vida muito corrida, muito agitada, que você não consegue
ter espaço para fazer nada do que você quer. Mas calma, respira um pouquinho. Eu já estou produzindo vídeos sobre como mudar esse ambiente, como colocar as coisas de uma maneira mais simples e eficaz para você. Vai sair em breve, então fica de olho no canal, porque eu quero te ajudar com isso também. O ambiente interfere muito e o objetivo desse vídeo aqui é fazer com que você aumente a sua motivação e depois a gente consegue alterar também o seu ambiente para fazer com que o objetivo fique cada vez mais prático, mais fácil de ser alcançado. E também no meio disso tudo, você também deve estar pensando assim, pô, mas eu procrastino tanto, mas eu não faço nada direito, mas eu sempre faço outra coisa, fico mexendo no celular em vez de fazer o que eu tenho que fazer. Então eu também fiz um vídeo sobre procrastinação recentemente. Vai dar uma olhada lá, porque ali eu falo de algumas coisinhas que podem te ajudar nesse processo também contra a procrastinação. No final das contas, eu quero que você saiba que essa disciplina é construída. Olha quanta coisa que você fez só nesse pequeno vídeo. Olha quanta coisa você deve ter raciocinado por aí, quanta coisa você tem que parar, refletir, avaliar se vale ou não a pena. Isso é uma construção diária, você precisa ter isso na sua cabeça, ter lembretes para fazer esse tipo de exercício com tudo na sua vida. Porque se você não colocar isso recorrentemente, ter essa racionalidade e prestar atenção no que é realmente importante, você vai cada vez mais ficar sensível e seguindo as regras das consequências de curto prazo e ignorando as de longo prazo. Constantemente. Mas se mesmo assim você fazendo esse exercício, ainda perdido, ainda querendo ajuda, ou simplesmente quer uma pessoa para te guiar nesse caminho e fazer com que os seus planos saiam finalmente do papel, me chama no primeiro link da descrição, porque eu vou estar super à disposição para te ajudar por meio da terapia a conquistar esses objetivos, diminuir essa ansiedade que você sente toda vez que você começa a pensar sobre isso e finalmente colocar mais ordem e tirar um pouco do caos que está na sua vida, fazendo com que você viva uma vida que vale a pena ser vivida e fazendo com que as coisas sejam cada vez mais práticas e fáceis de serem motivadas e, obviamente, seguindo a disciplina que você tanto precisa ou pelo menos deseja. E você tá vendo esse vídeo até agora, cara, então você já tem uma certa disciplina, você já tem a motivação necessária para conseguir colocar a sua vida em dia. É só continuar nesse caminho. Você tá indo na direção certa. Faça isso, continue nesse sentido, continue procurando informações, continue buscando formas de tirar o caos da sua vida e colocar mais ordem. Isso é muito necessário para você criar aquela previsibilidade que eu comentei no começo do vídeo. Então você está de parabéns, eu acho que a sua atitude é incrível e você está no caminho certo.